príncipe, meu hóspede, meu homem. Boa noite, mulheres. Vamos orar pelos nossos maridos. Não vão dormir sem orar pelos nossos maridos. Não vamos dormir sem orar pelos nossos maridos. Vamos orar? Cheguei atrasada que a Jolie demorou a dormir hoje. Eu tô lendo esse livro. Nós estamos aprendendo muito com quantos detalhes essa esposa que ora pelo marido. Estamos aprendendo muito. Eu tenho esse livro aqui desde quando eu sou solteira. Tá? Tem que ser esse livro aqui, laranja. Se você puder, envia um aviãozinho para uma amiga sua. Para ela. Deixa eu colocar aqui na... Carregar. Ups. Muito boa noite. Eu pensei que eu não ia entrar hoje, gente. Que a Julie ficou brincando com as irmãs dela ali. Vamos lá. Eu estou na página 72 desse livro. O Poder da Esposa que Ora, Mensagens de Fé. Tem que ser esse mensagens de fé, tá? Olha, a gente vai aqui orando. Aí vai mexendo com a água, né? Que é a palavra de Deus. Aí a água, o que a água faz com o barro, que é o nosso coração, né? O coração endurecido. A água vai amolecendo o barro. Menina, hoje eu senti tanta presença de Deus. Vocês não imaginam. A página 72, o tema da oração de hoje é: quando eu preciso reavaliar as minhas expectativas. Gente, expectativas é tudo que eu falo no meu testemunho, no Casadas Posicionadas, de colocar as expectativas em Deus e não em homens. Em várias áreas da nossa vida, não colocar expectativa em seres humanos, em coisas da terra, mas colocar nossas expectativas todas em detalhes para Deus. Eu já falei que ela sempre entra na presença de Deus com uma palavra da Bíblia, como para dizer para Deus que Deus, o que eu vou te pedir está de acordo com a tua palavra. É muito interessante isso. Então hoje, sobre expectativas, ela botou Salmo 62, 5, que diz assim: descansa somente em Deus, a minha alma. Dele vem a minha esperança. Então vamos lá. Nós, as mulheres, temos a tendência de iniciar o casamento com grandes expectativas de como nosso companheiro será e se haverá alguma mudança nele. Vemos aquilo que queremos ver e nem sempre aquilo que deveríamos ver. É verdade, né, gente? Quando a gente está apaixonada, a gente não quer ver, né, os sinais. A gente não quer ver, a gente acha assim, não, mas ele vai mudar. Não, porque ele gosta de mim, ele vai mudar. Então, a gente fica cega. Ui, não dá pra deitar. Fica cega por os sinais. Aí, a gente casa com um monte de expectativa. E principalmente as meninas que cresceram assistindo os filmes das princesas, da Disney, como eu, que tudo termina com um casamento lindo, feliz, onde o príncipe é maravilhoso. E aí as nossas expectativas são sempre colocadas nas coisas da terra, nos seres humanos. Até o dia que a gente aprende ou com amor. Eu tô chamando aqui para aprender com o amor, aqui no Casadas Posicionadas. Mas muitas vezes a gente aprende na dor a não colocar as expectativas nos seres humanos. A não colocar a expectativa no marido, mas colocar a expectativa em Deus. A página é 72. Então vamos lá. Temos expectativas altas demais e quando o nosso marido não vive de acordo com elas, não conseguimos esconder a decepção, que surge em forma de mau humor,
descontentamento, desrespeito, desprezo, palavras críticas e aquele velho e conhecido tratamento silencioso. A mulher pode tornar-se vítima das próprias expectativas erradas. A mulher torna-se vítima das próprias expectativas erradas. E o marido paga por isso. O rei Davi agiu corretamente quando disse à sua alma que descanse no Senhor e depositou suas expectativas nele. Devemos fazer o mesmo. Seu marido não pode ser outra pessoa a não ser ele mesmo. Você não deve esperar que ele satisfaça as suas expectativas de uma forma que só Deus é capaz de satisfazer. Seu marido não pode ser tudo para você, nem deveria ser. Mas Deus pode e Ele quer ser. Eu pergunto, seu marido tem feito tudo aquilo que você esperava dele? Se não, converse com Deus sobre isso e peça a Ele que preencha essa lacuna. Evidentemente, algumas expectativas as quais você deveria ter a respeito do seu marido, como fidelidade, amor, bondade, sustento financeiro, proteção e honestidade. Se ele não puder ou não quiser proporcionar isso a você, é sinal de que também não estava vivendo de acordo com as expectativas de Deus para ele. E mais, se seu marido a decepciona constantemente, peça a Deus que lhe mostre que você deveria recorrer ao Senhor e Salvador, e não ao seu marido, para obter aquilo de que necessita. Gente, sinceramente, eu acho que esse tema aqui é o tema que livra qualquer mulher da frustração e da decepção se ela aprender a colocar as expectativas dela no Senhor. Se uma esposa aprende o segredo dessa oração aqui, do capítulo 28, da página 72, que é quando eu preciso reavaliar minhas expectativas, quando uma esposa aprende isso, acabou. Acabou, porque se ela aprender que tudo que ela precisa do marido, ela pedir primeiro a Deus, colocar primeiro para Deus, né? A carência, né? Porque ninguém sabe o tanto de erro que você teve lá no namoro com as expectativas erradas, né? Você fazer questão de pagar o lanche na hora que saía com ele, você fazer questão de dizer que trabalhava, que era independentezona e tal, aí depois que casa, aí você quer que ele te sustente. Mas você não deixou isso claro. Você mostrava que você poderia pagar tudo também. Você poderia rachar tudo, né? Então, o homem tava... Nossa, eu vou ficar um pouco descansado com essa mulher aqui. Eu nem preciso pagar tudo. Ela já arruma a bolsa, pega a carteira, tira o cartão, diz que vai pagar também, que não aceita... Aí você entra na expectativa que quer casar com um homem provedor, mas a sua ação era outra, né? Eu nem me manifestava para pagar, né? Que eu queria um Boaz. Eu pedia nas minhas cartas um Boaz. Eu queria um homem provedor. Então por que na hora da conta eu ia me manifestar para pagar? Não, minha filha, deixa aí. Eu não tô pedindo um homem provedor? Então pronto, lá. Né? A gente tem que às vezes se fazer de boba. Se a gente tá pedindo a Deus uma posição de ser uma mulher submissa, uma mulher que vai ser cuidada, então nós temos que ficar na nossa, tá entendendo? Eu nem me manifestava, sabe? E aqueles que era miserável, eu sei assim, uma coisa que eu já tinha certeza, absoluta, eu não caso com um homem miserável. Eu posso até casar com um homem de mau hálito, mas de miserável eu não caso. Então, minha filha, pode passar reto. Então, eu nem ficava fazendo charme, tá entendendo? E aí, às vezes você, no namoro, né? Não sei se você já viu, no namoro,
Tem mulher que chega na casa do homem, aí limpa a casa dele toda pra mostrar que é cuidadosa, que é zelosa, e dobra as roupinhas dele, feliz da vida no namoro. Aí quando casa, tá com cara de emburrada, porque ele não te ajuda em nada. Não, mas no namoro tu era super legal fazendo tudo, né? Não, o que eu tô falando aqui é real. Tem mulher que no namoro, ela chega na casa do homem e quer organizar o guarda-roupa dele todo. E aí não pede nenhuma ajuda pra ele. E aí depois, no casamento, tem a expectativa de que ele ajude. Mas você não fazia feliz no namoro, sozinha? Então, a gente tem que, né, reavaliar as expectativas, né, que a gente colocou, que a gente criou, e aí ser sincera diante de Deus, qual foi as expectativas que a gente fechou os olhos, né, que a gente, Deus, eu até percebi, mas eu não quis perceber, né, eu até percebi. É o golpe da mulher virtuosa. Outra coisa que eu acredito que dá sempre pra perceber no namoro, sempre, se você pedir a Deus assim sabedoria, dá sempre pra perceber se a pessoa é grosseira. Dá, gente. Eu já fui pra um jantar com um rapaz que ele foi grosseiro no primeiro dia, já foi grosseiro com a mãe. Então, ali eu já vi, ó, se é grosseiro com a mãe, pronto, vai me engolir. Vai me engolir. E aí, vai engolir os meus filhos também. Dali não passou daquele jantar. Tá entendendo? Então, você às vezes tem expectativa, eu vou mudar porque ele vai ser um homem manso. Vai ser um homem manso, mas nunca foi no namoro. Nunca foi, gritava contigo no namoro. Né? Então assim, não, mas eu quero pagar o preço, né? Eu quero pagar o preço por ele. Aí tudo bem, então paga o preço, que é como a gente tá fazendo aqui, né? Ir pra presença de Deus e pedir a Deus a mudança dele. Mas tem muita mulher que vai, cara, não, eu vou levando, olha. É tão sério isso, que teve uma pessoa que eu conheci, que o cara era apaixonado por Jesus, né, por exemplo. Nossa, ele chorava por Jesus e tal, e Deus mostrou bem pra ela um monte de coisa, porque Deus foi dificultando o casamento deles, assim, pra não dar certo as datas, as festas, pra ela observar mais ainda. Às vezes a gente não quer entender a demora de Deus. A gente não quer entender a demora de Deus. Muitas vezes a demora de Deus é pra nos preparar. Aí o que acontece? Ela foi fechando os olhos para algumas coisas que ela estava vendo, certo? Ela foi fechando os olhos. Aí o que aconteceu? Quando ela se mudou, quando ela perseverou nele, né? Perseverou, não, eu tô vendo os defeitos, mas ele vai mudar, olha só como ele é apaixonado por Jesus. Aí quando ela se mudou pra casa dele, pra morar, né, junto, depois de casar, ele não era apaixonado pela Trindade Santa. Ele era apaixonado só por Jesus, gente. E qualquer grupo que nega um dos três, que nega o Deus Pai, que nega o Jesus ou que nega o Espírito Santo, qualquer um que nega um dos três é uma seita. Não é a verdade de Cristo. Tá entendendo? Aí o que aconteceu? Que esse homem dizia pra ela que amava Jesus. Ok, ele falava a verdade, mas ele não amava o Espírito Santo e não amava Deus Pai. E aí ele vivia dentro de uma seita. E que ela sofreu muito, gente. Sabe assim? Ela sofreu muito, mas eu perguntei pra ela: tu tem certeza que tu não viu nada no tempo de não? Porque eu vi que foi demorando os documentos, foi demorando muita coisa. Aí ela disse: não, eu vi algumas coisas, mas eu não quis abrir os olhos para aquela situação. Eu neguei o que eu observava. Aí entrou num casamento
que era um abuso, sabe? Assim, o que ela passava por causa da religiosidade dele, assim, que ela tinha que se submeter a tal. E aí, só pra ter ideia, assim, ela teve que fugir da situação, porque o negócio ficou muito grave. Então, assim, Deus sempre Deus, ele mostra, sabe? Ele tenta fazer, mas aí a gente é que às vezes quer continuar colocando a expectativa no ser humano. E mesmo quando casada, quando a gente casa, a gente quer continuar colocando a expectativa de que aquele ser humano, aquele marido, vai nos curar de todos os vazios que temos. Do pai que não deu atenção, do namoro frustrado, do primeiro namoro frustrado que não deu certo, do segundo namoro que o cara traiu, que não sei o que, aí você vem trazendo uma bagagem de decepção, uma bagagem de segurança. Aí chega no casamento, aí quer que aquele marido supra vários traumas que você viveu. Gente, isso é irreal. Isso aí é uma ilusão. Sabe? É uma ilusão. Não existe esse homem que vai preencher essa história. Não existe esse homem que vai curar. Só quem pode curar e nos satisfazer, nos livrar das nossas inseguranças, é a presença de Deus. Só Jesus pode livrar do ciúme, pode livrar do trauma que tu viveu lá na infância. Ai, porque todas as minhas tias passaram por isso, a minha mãe passou por isso. Só Jesus pode curar. E sabe o que eu posso dizer? É que ele cura mesmo, gente. Ele cura de tal forma que o teu casamento pode ser o diferente. O teu casamento pode ser, assim, o diferencial. Sabe? Que você olhar pro seu casamento e dizer assim, não é igual da minha mãe. Não é igual da minha tia. Não é igual. É muito melhor. Você pode entrar nisso. Mas como? Se você se lançar em Deus mais uma vez. Se você buscar preencher a tua expectativa na presença de Deus. Marjorie, como é que eu faço isso na prática? Na prática. Porque, eu coloco minhas expectativas em Deus. De boca para fora é fácil. Se você quiser aprender com mais profundidade, eu ensino com mais profundidade no Casadas Posicionadas, né? Porque são 10 dias a gente ali falando bem profundo do que é depender de Deus. Mas aqui eu te digo que colocar as expectativas em Deus é tudo. Repete comigo. Tudo. Tudo que você espera. Expectativa significa tudo que você espera. Tudo. Tudo é tudo. Peça antes para Deus. Tudo. Quer um elogio? Quer ser curada dos ciúmes? Quer fidelidade? Eu fico sem entender como é que uma mulher quer fidelidade de um homem se ele não tem para dar. O único ser que pode nos fazer fiéis é a presença de Deus. Tá lá em Jeremias 17:5. Tá lá em Jeremias 17:5 diz que nós não devemos confiar nem em nós mesmas. Gente, se você entendesse isso, tá lá. Não deposite a tua confiança e nem em você mesmo. E quanto mais em outro ser humano. Tá vendo? Lá em Jeremias 17:5 tá dizendo que Deus faz questão que a gente se decepcione quando a gente espera algo do ser humano. Tá entendendo? Qualquer coisa, tudo que você precisar. Tudo. Se é do marido, se é do pai, se é do chefe, se é da vizinha, se é da melhor amiga, tudo que você precisar. Passa antes pela presença de Deus. Fala para Deus antes. Mas isso aqui é tão bobo. É melhor colocar o bobo na presença de Deus, o pedido bobo na presença de Deus e deixar Deus avaliar se é bom para você ou não, do que você prosseguir. Do que você prosseguir tendo aquela expectativa. Tá entendendo? Então eu coloco todas as expectativas.
Tudo que você imaginar, eu falo antes pra Deus. Às vezes eu falo dirigindo no carro, indo pra algum canto, que eu tô com expectativa de onde chegar lá, aconteça tal coisa. Eu já vou falando dentro do carro. Tá entendendo? Porque se for bom pra você, Deus, ele vai procurar tocar no coração da pessoa pra te satisfazer. Tá entendendo? Mas se Deus não conseguir, se não for bom pra você, então Deus, ele vai te satisfazer de outra maneira. Tem muita gente que aprendeu comigo. Depois que eu conheci Jesus, eu aprendi a pedir a Deus primeiro expectativas sobre o dia do meu aniversário. Antes, quando eu não tinha Jesus, eu ficava esperando das pessoas. E esperava, claro, todo mundo espera uma ligação, um parabéns, um elogio, né? Só os hipócritas dizem que não espera nada, né? Mas a gente espera, né, ser elogiado e tal. Aí, quando eu não tinha Jesus, que eu não sabia dessa conversa aqui que eu tô tendo com vocês, eu ficava esperando, não acontecia nada, gente. Eu ia dormir frustrada. Tá entendendo? Porque não acontecia nada. Só que quando eu conheci Jesus, eu aprendi a colocar todas as minhas expectativas na presença de Jesus. Todas. Então, meu filho, quando é 2 semanas antes do meu aniversário, eu já tô pedindo as coisas a Ele. Espírito Santo, eu quero te pedir para você me amar por meio das pessoas, por meio dos corações que você encontra. Eu gostaria... E vou pedindo em detalhes. Eu me converti com 19 anos. Desde os 19 anos, eu tenho os melhores aniversários da minha vida. Porque eu não estou mais esperando das pessoas. Eu estou esperando de Deus. E Deus é que move o coração das pessoas. Tá entendendo? Então, você está esperando gratidão de alguém? Ah, eu queria que aquela pessoa fosse grata. Não espera da pessoa, não. Pede a Deus primeiro. Tá esperando arrependimento, pedido de perdão? Não fica esperando da pessoa, não. Pede primeiro a Deus. Aí, focado no marido, que é dentro do casamento, coitado, gente. Aí que nós temos que se lançar mesmo. Eu tenho um caderno que é só sobre as expectativas que eu tenho no Jeff. Porque você sabe, né? Casamento precisa muito mais de cuidado. Então, todas as expectativas, todo o cacimbão aqui, ó, o cacimbão do vazio do meu coração, que eu quero que o Jeff preencha, eu corro para a presença de Deus e peço primeiro para ele. Eu tenho um caderno só sobre expectativas no Jeff, tirando da mão do Jeff e colocando na mão do Deus correto, do Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. Aí por isso que fica bom, né, o negócio. Por isso que eu choro emocionada, por isso que eu sinto, né? Porque eu não tô colocando a expectativa no homem, eu tô colocando a expectativa em Deus, tá bom? Quer que ele tenha os olhos purificados, o olhar. Quer que as mulheres nuas, bonitonas, passem por ele e ele não olhe. A expectativa, que esperar isso de um homem é irreal. É irreal. Agora, entra na presença de Deus. Senhor, eu coloco essa expectativa do meu marido ser santo, ter um olhar puro, ter o sangue de Jesus sobre os olhos dele nas tuas mãos. Eu entrego essa expectativa pro Senhor. Eu declaro que ele vai ter o olhar de Jesus sobre as mulheres, como Jesus teve com a Maria Madalena, como Jesus teve para Pedro, que levou Pedro ao arrependimento. Eu declaro que o olhar do meu marido vai ser um olhar que leva as pessoas pro arrependimento. Entendeu? Eu tô esperando do Jeff? Não, eu tô esperando que Deus venha agir. Tá entendendo? É diferente. É diferente a expectativa. Tá? Então vamos lá. Vamos pra oração? Vamos lá pra oração. Você ora daí que eu oro daqui. Senhor, revela-me as expectativas erradas que tenho a respeito do meu marido. Expectativas que eu deveria procurar em Ti. Sei que Ele não pode suprir todas as minhas necessidades emocionais. Nem eu deveria esperar isso dele. Mas Tu podes. Recorro a Ti em busca de consolo, realização e paz.
Eu te agradeço todas as boas coisas que meu marido me proporciona e peço-te que me livres de criticá-lo por ele não ser perfeito. Senhor, ajuda-me a descansar serenamente, porque tu proporcionas tudo de que necessito. Deposito todas as minhas expectativas em ti. Tenho exigido muito de meu marido e me decepcionei com ele por não ter sido capaz de me satisfazer completamente. Por isso, agora recorro a ti. Se de alguma forma destruí o amor próprio de meu marido por tê-lo feito sentir que ele me decepcionou, confesso esse pecado a ti. Ajuda-me a pedir-lhe desculpa e acertar a situação com ele. Restaura e cura todas as feridas. Se houve ocasiões em que ele não atendeu às minhas expectativas, ajuda-me a perdoá-lo. Entrego meu marido em tuas mãos para que ele seja a pessoa que tu planejaste para ele, não a que eu gostaria que ele fosse. Ajuda-me a concentrar minhas expectativas em ti e a abandonar as expectativas que não tenho o direito de depositar nele. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês podem concordar comigo? Quando você fala amém, você está concordando comigo. Tipo assim, que seja feita o que ela falou nessa oração lá no céu. Que seja feita no céu e na terra. Então, vamos fazer isso? Você pode usar isso que eu faço. Pega um caderno. Tipo assim, eu tenho 2 cadernos de oração. Um é que eu falo todas as coisas. Falo sobre filhos, sobre... E tenho um outro que eu falo só sobre o Jeff. Tá entendendo? Eu falo só sobre ele. Porque tem um cacimbão em cada mulher. Não tem um cacimbão, assim, um cacimbão de carência. A gente chega com a carência, meu Deus do céu. Só que o Jeff não vai encher isso. Não vai, gente. E é tão bom a gente ver a nossa mudança, sabe? A gente vê assim que a gente não tá mais dependendo assim de emocionalmente dele, porque a gente tá tão preenchida no Senhor, porque a gente quanto mais a gente entra na presença de Deus, né, mesmo que seja para pedir a Deus alguma coisa, Deus vai inundando, Deus vai curando. Aí quando a gente sai da presença de Deus, a gente nem sai mais com o cacimbão vazio. Tá entendendo? A gente nem sai mais com esse cacimbão. Porque Deus vai preenchendo, nós vamos dando chance a Deus para preencher. Então, o meu conselho hoje, pega um caderno para colocar assim, ó, só sobre as expectativas que eu tenho no meu marido. Que aí você não vai colocar mais diretamente pro teu marido. Você vai colocar na mão de Deus as tuas expectativas. E aí você vai deixar para que Deus venha operar na vida e no caráter do teu marido. Tá entendendo? Você não vai deixar na mão do Léo, na mão do nada, na mão do à toa. Você vai deixar a tua expectativa na mão da pessoa certa. Na mão de Deus. Tá bom? Aí Deus vai ter liberdade para te proteger, pelo menos. Te proteger de frustração e decepção. Começa na primeira página desse caderno de expectativas para o marido. Coloca lá, reescreve Jeremias 17:5. Jeremias 17:5 é o segredo para você nunca mais se decepcionar com ninguém. Se você obedecer o que tem lá em Jeremias 17:5, você nunca mais... Se você aprender aquilo ali, você nunca mais se decepciona com ninguém. Tá bom? Ai, mas o que é que tem em Jeremias 17:5? Vai abrir a tua Bíblia, mulher. Pelo amor de Deus, abre a Bíblia e vai ler. Tá bom? Um beijo, gente. O Casadas Posicionadas vai ser só depois da Grace, né, gente? Que aí eu tenho que saber como é que balança 2 meninos ao mesmo tempo. Tá, um beijo, gente. Boa noite.